Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 23. Eu sou a professora Thaíse e aí na tela os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, o caderno ou as folhas que vocês fazem as anotações, lápis de escrever e borracha, material para contar, lápis de cor ou giz de cera ou canetinho que vocês tiverem. Se tiver aí fácil a régua, vai ser bem legal para dar uma ajudinha. Se não tiver, não tem problema, a gente se vira sem ela, mas se tiver, é uma ajudinha a mais. E o que vai ser importante hoje é se vocês tiverem uma folha separada do caderno, tá? Então, se tiver uma folha sulfite, mesmo que esteja usada de um lado, nós vamos usar um lado só, tá? Então, se tiver uma folha separada aí do caderno, ou se tiver que destacar do caderno, já deixa separadinho que nós vamos usar, certo? Um tempinho para vocês. E aí, tudo organizadinho? Então vamos começar relembrando um pouco da nossa última aula. Vocês fizeram um jogo lá com a professora Manu que foi bem bacana. Vocês lembram o nome do jogo? Que era Completando 20? E aí tinha que pôr a mão esquerda e a mão direita. Vocês fizeram uma marcação para não se confundir. Lembraram desse jogo? Foi muito legal, né? E hoje a gente tem um jogo também, mas é um jogo diferente. É um jogo do desenho. Quem aí gosta de desenhar? Vocês gostam? A gente às vezes não desenha tão bem, tão perfeitinho. Eu não sou uma desenhista muito boa, mas eu gosto de desenhar, é isso que importa. Vocês gostam de desenhar? Então, olha só. Nós vamos fazer o jogo do desenho. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aí tem medo de monstro? Quem aí tem medo de monstro? Ai, 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 a gente tem medo, né? Tem monstros, eu aposto que vocês imaginaram em algum monstro aí na cabecinha de vocês, certo? Então, olha só, tem monstros que são terríveis, que aparecem lá nas histórias, nos livros, nos filmes, nos desenhos que vocês assistem. Ou não é verdade que tem um monte de monstro por aí? E aqueles que assustam, que assombram a gente. Quem tem medo? Tem monstro que é mais fofinho, mais engraçadinho, né? Tem uns filmes aí que tem uns monstros que são, assim, gente boa, né? Então, olha só, vamos ver alguns monstros aqui na nossa aula hoje. Então, olha aí na tela de vocês. Tem monstro que não tem braço. Qual será? Ó? Tem monstro que tem muitos olhos. E também tem monstro que não tem os pés. Vocês acreditam nisso? Olha lá, ele se rasteja. E também tem monstro que é muito assustador. E tem monstro que tem dentes enormes e assustam a gente. E aí, ficaram com medo? Ah, nem ficaram com tanto medo. Esses monstros aí são fofinhos, né? São até engraçadinhos. E dá até vontade de ter um monstro. Quem aí ficou com vontade de ter um monstrinho bem fofo para apertar e para brincar aí na casa? Que tal, então, se a gente criasse um monstro? O que vocês me dizem? Quem aí quer ter um monstro? Vamos criar um monstro? Então, a gente pode usar o jogo do desenho
para criar um monstrinho. Quem é que tem um monstrinho de estimação? Então, olha só. Nesse jogo, nós vamos usar o dado. O dado é esse instrumento aqui que normalmente tem em vários jogos. Prof, eu não tenho dado aqui em casa. Não tem problema, porque eu tenho aqui e a gente vai usar junto, tá bom? Então depois, se vocês quiserem brincar, inventar outros monstros e outros desenhos, não tem problema. Daí vocês podem criar o de vocês, podem fazer sorteio com os papeizinhos também. Mas hoje a gente vai usar esse aqui, certo? E nós vamos sortear os elementos do nosso monstro. Então, vai ser um monstro igual? Mais ou menos isso. Nós vamos criar os elementos, as quantidades dos elementos, e cada um vai criar o seu monstro, certo? Ai, tá meio confuso, mas calma aí que vocês já vão entender quando a gente começar a brincar, tá bom? E depois que nós criarmos o nosso monstro, nós vamos organizar todas as informações do nosso jogo em um gráfico, que vai ficar bem bacana, e depois nós vamos soltar a nossa imaginação e cada um vai criar o seu monstro, certo? Conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão entendendo esse jogo, certo? Então, olha só, o que nós vamos precisar para jogar? Então, nós vamos precisar de uma folha, então aquela que eu pedi para vocês destacarem do caderno ou pegarem aí separadinha. Nós vamos precisar do lápis e da borracha. Então, deixa aí separadinho. E também nós vamos precisar de uma lâmpada. Não, a lâmpada, ela representa um símbolo de uma ideia, de criatividade, de imaginação. Então, a gente vai precisar de muitas ideias e muita imaginação, certo? Então, vamos lá, respira fundo para a gente começar. Então, nós vamos primeiro usar a nossa folha. Nós vamos dobrar a nossa folha 3 vezes no mesmo sentido. Então, coloquem a folha de vocês assim, na vertical, ela em pezinha assim, e nós vamos dobrar, eu vou deixar ali na tela e vou fazer o passo a passo com vocês. Então, nós vamos dobrar uma vez ao meio, depois mais uma vez, e depois mais uma vez, certo? Então, vamos fazer juntos. Se tiver alguém aí perto, um adulto, um irmão mais velho, um tio, e quiser pedir uma ajudinha, pode pedir, tá bom? Então, a folha está assim, nós vamos dobrar ao meio. Uma vez. Olha lá. Então, a folha estava assim, eu dobrei ao meio. Agora, mais uma vez. Então, agora é a segunda dobra que nós vamos fazer. Pontinha com pontinha. Se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Então, olha só, a folha estava assim. Nós dobramos de novo. 2 vezes a gente já dobrou, mas são 3. Então, nós vamos dobrar mais uma vez esse pedacinho. Depois eu dou um tempinho para quem não conseguir concluir junto comigo, tá? Olha lá. E mais uma vez. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir a folha e ela tem que ter 8 partes. Olha só. Eu vou mexer aqui por conta da luz, que às vezes vocês não enxergam tão bem. Ó. Vamos ver se tem 8 partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Tem que ter 8 partes, certo? Então, vou fazer mais um passo e eu dou tempinho para vocês. E aí, nós vamos passar uma linha na vertical e uma na horizontal, como tá aí na tela de vocês. Então, olha só. A primeira linha aqui para mim, eu vou passar uma linha. Vou usar a régua e a caneta vermelha para aparecer bem para vocês. Na primeira marca, uma linha. Olha lá. E aqui embaixo não tem a dobra, né? Não tem a nossa marcação. Então, pode fazer a largura da régua mesmo que vocês têm aí. Então, vou segurar aqui. Olha só como é que ficou. É isso que vocês vão fazer. Então, vou dar um tempinho para vocês concluírem essas etapas e eu já volto, certo?
E aí, crianças, já fizeram a folha de vocês? Já tá tudo ajeitadinho? Eu já fiz a minha aqui bem grandona pra gente fazer juntos e vocês enxergarem bem legal, tá? Então, o próximo passo agora, nós vamos desenhar os elementos que vão ter no nosso monstro, pelo menos os principais. Então, olha só, o primeiro vai ser a mão do monstro. Então, daí nós vamos sortear no dado e vamos ver quantas mãos ou braços, né, o nosso monstro vai ter. Então, aí na tela tá um desenho. Eu vou colocar um desenho aqui também. Ai, prof, mas eu não sei desenhar igual o que tá. Não precisa desenhar igual. Desenhe uma mãozinha, pode ser igual a de vocês. Um monstro que vocês lembrem só a mão, que depois nós vamos ver quantas mãos o nosso monstro vai ter, tá? Então, vou colocar aqui também a mãozinha do monstro. Tá. Qual vai ser o outro elemento? Então, nosso monstro vai ter mãos, né, braços e também pés. Então, também tem um pezinho de um monstro, mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês, tá? Então, nosso pé de monstro. O que mais que vai ter? Olhos. Quantos olhos será que vai ter o nosso monstro? Ai, 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 vamos ver. Aqui. E o que mais que vai ter? Dentes. Quantos dentes será que vai ter no nosso monstro? Então, olha só. Eu colei aqui para vocês terem um repertório, terem ideias. Vocês podem desenhar do jeitinho de vocês. E se não der tempo de pintar agora, pinta depois, não tem problema. Vou dar um tempinho para vocês desenharem aí os elementos, tá?
E aí, desenharam já os elementos do nosso monstro? Então, agora vamos ver quantos, né? Pra gente saber quantos elementos de cada vai ter. Então, nós vamos precisar colocar os números. Então, aí na tela eu vou colocar, ó, lá embaixo, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que vai ficar nesse espacinho aqui de baixo, ó. Lá na folhinha de vocês. Lá naquela linha. Vou fazer aqui, vocês vão fazendo junto comigo e depois eu dou um tempinho pra vocês, tá? Terminarem lá os números. Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prof, você fez até o número 6, a gente vai fazer até o 7. É porque acontece o seguinte, o dado, ele vai até o número 6, é o maior número, porque ele tem as 6 faces. Então, a gente não tem como sortear um número maior do que 6 no dado. Porém, na folhinha de vocês, ficaram 7 espaços. Então, o número 7, provavelmente, ele vai ficar vazio mesmo. É só pra gente completar aqui embaixo. E aí, vocês já treinam aí a escrita do número 7. Certo? Então, um tempinho para vocês colocarem os números e a gente já volta. E aí, colocaram os números lá no nosso... A gente já tá organizando o nosso gráfico. E agora, então, só falta a gente sortear e descobrir como é que vai ficar o nosso monstro. Mas antes disso, nós vamos lá no nosso caderno agora. Nós vamos colocar a data de hoje. Vocês lembram lá como é que se escreve data? São aquelas 4 letrinhas. Os 2 pontinhos. E aí, vocês vão pedir ajuda de alguém aí na casa de vocês, de um adulto, para colocar o dia de hoje. O dia do mês, o mês e o ano, certo? E também o que é importante, que nós temos que fazer antes de fazer o nosso gráfico aqui, é pensar no nome dele. Então, esse vai ser o nosso gráfico que nós vamos criar o nosso monstrinho. Então, o título desse gráfico vai ser Criação do Monstrinho. Olha só. Criação do monstrinho. É importante ter o nome, né, o título do gráfico, né? Todo o gráfico, toda a tabela, ele tem que ter um título. Então, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês colocarem. Se não conseguir copiar aqui o nome, pede ajuda de alguém. Mas se não conseguir mesmo assim, deixa sem, não tem problema. Façam o melhor que vocês conseguirem, certo? Enquanto vocês colocam aí, eu vou colocar aqui também o nosso título. Tudo bem?
E aí, fizeram o título do nosso gráfico? Então agora, será que a gente já pode sortear e fazer esse jogo? Sim, agora a gente já pode sortear e fazer esse jogo. Então nós vamos sortear aqui. Eu trouxe algumas imagens para colar ali para vocês terem um repertório, terem muitas ideias. Mas vocês podem desenhar aí no caderno de vocês, se quiser desenhar de um jeitinho só, ou fazer diferente também, como a gente vai fazer aqui, fica a critério de vocês. O importante é desenhar bem bacana, certo? Então vamos lá. Vamos começar então com quantos braços o nosso monstrinho vai ter? Então eu vou sortear aqui. Tchan, tchararam. Vocês querem que ele tenha um braço só ou muitos braços? E aí, o que vocês me dizem? Vou sortear. Opa! Caiu aqui, mas ó, essa face virada para cima. Quantos braços vai ter o nosso monstrinho? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso monstrinho vai ter 6 braços. Então, olha só. Eu vou colar aqui e vocês vão desenhando aí. 6 bracinhos. 1. 2. Esse bracinho parece de dinossauro. 3. 4. Um bracinho de robô. É um monstro, então ele pode ter muitas características, né? 5. E 6. Olha lá. Então, o nosso monstro vai ter 6 braços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenharam aí? Como são muitos, eu vou dar um tempinho para vocês. Rapidinho, desenha, depois a gente pinta. E aí, fizeram lá os nossos 6 braços do nosso monstro? Então agora nós vamos ver quantos pés, né, pernas, vai ter o nosso monstrinho. E aí, será que vai ter 6 também? Vamos ver. Tchan, tchararam. É bastante também. Olha lá, vamos contar juntos para descobrir? 1, 2, 3, 4, 5. Então, professora, quer dizer que o nosso monstro vai ter 6 braços e 5 pernas? Isso mesmo. E agora, nós vamos desenhar as pernas ou garras lá do nosso monstro. Não sei como é que vocês estão imaginando ele. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o nosso monstro vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Ó que é a linha dos 5. 5 pernas, certo?
um tempinho para vocês desenharem. E aí, desenharam todas as pernas que vai ter no nosso monstro. Então, agora nós vamos ver quantos olhos. E aí, será que vai ter um olho, 2 olhos? Quantos vocês acham? Vamos ver. Tchararã. Olha só. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, nosso monstro vai ter 4 olhos. Então, vamos lá. Então, um olho. Vou pôr meio de ladinho, que esse olho aqui é grandinho. Olha só, tem um olho aqui verde com amarelo. 2 olhos. 3 olhos. E 4 olhos. Meu Deus, nosso monstro vai ficar assustador, hein? Como é que vocês estão imaginando ele? Então, um tempinho para vocês desenharem os olhos lá no nosso gráfico. E aí, desenharam os olhos lá no nosso gráfico? Então agora só falta um elemento lá do nosso monstrinho, que são os dentes. Então vamos lá. Torçam aí, que número, que quantidade vocês querem que isso aqui seja sorteado? Olhem lá. 1, 2, 3. Então, o nosso monstro vai ter 3 dentes. Isso mesmo, vai ter 3 dentes. Então, vamos colocar lá. E vocês desenhem aí. 1, 2. Esse dente aqui é parecido com os nossos. O dente é a raiz. E 3. Vou colocar esse dente quadradinho e até amarelo. Tem monstro que é babão, né? Fica com o dente tudo amarelo que não escova direito. Olha lá.
Um dente quadradinho. Então, são 3 dentes. Um tempinho para vocês completarem lá o nosso gráfico. E aí, crianças, vocês completaram lá o nosso gráfico? Então, vocês viram que legal que ficou, que bacana? Que olha só, o nosso gráfico, ele ficou quase que uma escadinha aqui, né? Ele ficou, ó, 6 braços no nosso monstro, 5 pernas no nosso monstro, ou pés, 4 olhos e 3 dentes. Então, olha só que legal ele ficou. Foi diminuindo, né, as quantidades. Ficou bem legal. O de vocês está assim também? Então, agora vem a parte da imaginação. Agora é a hora da criação do monstrinho. Então, cada um de vocês é o desafio, vai criar o monstrinho. Prof, eu posso fazer o meu monstro mais redondo? Pode. Posso fazer o meu monstro mais quadrado? Pode. Posso fazer o meu monstro com cabeça e corpo? Pode. Posso fazer de um jeito só? Pode também. A imaginação é de vocês. Só que ele tem que ter, falem aí comigo, 6 braços ou mãos, 5 pernas ou pés, quantos olhos? 4 olhos e 3 dentes. Ah, prof, mas eu queria fazer um monstrinho que tivesse só um dente. Depois você pode fazer o monstrinho do jeito que vocês quiserem, mas esse da nossa aula, a nossa atividade vai ter que ter 3 dentes. Tem que respeitar aqui. Se esquecer, olha lá no gráfico de vocês ou nesse que a gente vai deixar na tela e desenhe, certo? A gente vai dar um tempo bem bacana, mas se não der tempo de pintar agora, pinta depois, certo? Então, tempo para vocês criarem e soltarem a imaginação.
aí, crianças, vocês criaram o monstrinho de vocês? Eu tô super curiosa, eu queria ver todos eles. E vocês não acreditam quem que participou e fez um monstrinho também aqui pra gente. A Prof. Manu criou um monstrinho. Olha que graça que ficou o monstrinho da professora Manu. Viram só? Agora vocês vão me ajudar a conferir, ver se a professora Manu fez direitinho esse monstrinho. Então vamos ver lá. Tinha que ter quantos braços? Olha lá. 6. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O de vocês tem 6 também? Vão conferindo junto, certo? Então, braços, ok. E as pernas aqui? Tinha que ter 5. Então, vamos contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O de vocês também, né? Então, ó, por enquanto tudo certo. Quantos olhos tinha que ter um monstrinho, ó? 4 olhos. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ó, por enquanto tudo certo. E quantos dentes tinha que ter o nosso monstrinho? 3 dentes. Então, vamos ver se tá certinho. 1, 2, 3. Ó, professora Manu arrasou no nosso monstrinho. E eu acho que vocês também arrasaram aí, né? Esse monstrinho, quem fez no caderno ou quem fez na folha, deixa guardadinho, tá? Pode até deixar junto aqui na folha que vocês fizeram o gráfico ou cola no caderno. Vejam como vocês se organizam melhor, tá bom? E agora chegou um momento importante e muito legal da nossa aula, que é a hora do nosso quiz. Então vamos lá. Não precisa registrar, não precisa copiar nada, é só responder junto comigo, tá bom? Então, primeira perguntinha do nosso quiz. Observe o gráfico de criação deste monstrinho. Quantos dentes estão faltando nele? Então, olha só. Lá no gráfico diz que esse monstrinho tem que ter quantos dentes? Olha lá na linha. 6 dentes. Mas ele tem 6 dentes? Não tem 6 dentes. Ele tem 1 e 2 que foram desenhados. Quantos dentes faltam para ele? Vamos contar? Faltam 1, 2, 3, 4. Faltam 4 dentes. Então, a resposta certa, 4. Muito bem. Vamos ver mais um? Perguntinha 2. Algo deu errado na criação deste monstrinho. Ele ficou com olhos. A mais ou a menos? Então, era para esse monstrinho ter 1, 2, 3, 4 olhos. Olha quantos ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem mais ou menos do que ele deveria ter. Ele tem a mais. Então, olha só. Por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um nome lá para o monstrinho de vocês, brinquem com eles e podem criar outros, certo? Ó, até a próxima!